Educação. Bom dia. O título mostra o meu otimismo. Então, nada mais a dizer. Passamos ao resto. A minha apresentação, ela é bem diferente das outras duas. E eu começo falando de astronomia há meio século atrás, na Royal Academy of Sciences. Havia uma grande discussão sobre que tipo de telescópio botar no Observatório de Londres. E a discussão ia. De repente, alguém disse, peraí. Com tanto de fuligem que tem no ar, não dá para ver a estrela de Londres. Então, havia um erro de essência. Não é por aí. Não dá para fazer o observatório em Londres com a poluição que havia. Portanto, há um erro de essência. E o meu ponto fundamental é que houve um erro de essência na construção do PNE. Vamos voltar a Jean-Jacques Rousseau. Ele criou dois termos que estão tão atuais hoje quando eram do século XVIII. Volonté de tous. É o somatório do que cada um quer, é advocacia em causa própria. Você pergunta a todo mundo o que ele gostaria, o que os alunos gostariam, o que os professores gostariam de ganhar e por aí afora. O somatório disso é volonté de tous. E a ideia de volonté générale, que é o denominador comum do interesse coletivo. É o que é bom para todos. Não é? Então, com isso, nós temos duas receitas de plano. Um plano baseado na volonté de tous, em que consultam-se grupos de interesse e sai um plano caótico, inviável, que vai custar mais do que o PIB. Por quê? Porque você pergunta aos professores quanto eles gostariam de ganhar e se somar dá mais do que o PIB. Ou seja, a mecânica está errada, como do telescópio. Volonté générale. Pergunta-se a quem sabe, prepara-se um plano e depois começam as consultas buscando o equilíbrio e as correções. Nos países sérios, os planos são feitos pelas melhores cabeças, refletem cenários futuros e refletem o interesse nacional. É isso que se pede às pessoas que façam. Depois das consultas, legitima-se, ajusta-se, etc. E há sempre uma forte preocupação com o como, com o orçamento e com a implementabilidade do que está sendo proposto. Temos exemplos no Brasil? Temos dois exemplos bem curiosos. Em 2010, pediu-se a 12 educadores brasileiros que fizessem propostas transformadoras. Cada um tinha que dar 5 prioridades, não podia escrever mais de 10 páginas. Isso tudo foi reunido e chegou-se à curiosa, talvez não tão coincidente, conclusão de que entre 80% e 90% das propostas eram rigorosamente as mesmas. O Todos pela Educação criou 5 metas, essas metas cabem todas numa página e realmente parecem espremer as grandes prioridades. Não são muito diferentes das anteriores. E as metas quantitativas geradas pela educação que foram incorporadas no IDEB. Então nós temos exemplo do outro método da volonté générale do Rousseau. O que aconteceu pelo PNE? Ele foi definido como um grupo a ser construído por grupo de interesse. Ora, o grupo de interesse é representado por alguém que está lá para representar aquilo que é interessante, aquilo que é bom para cada parte. Aí termina-se com 2.000 propostas, alguma coisa assim, um excesso de ambição, as incompatibilidades. Por acaso, eu fui nessa grande reunião aqui em Brasília, tinha 3.000 pessoas, obviamente que fui vaiado, né? Ninguém se surpreende, e por acaso jantei com o ministro Fernando Haddad, que estava absolutamente horrorizado com o que ele viu nessa reunião.
nem todos foram representados. Onde estão os pais que pagam imposto e são interessados? Onde estavam as empresas que pagam imposto e que consomem o produto? Eles não estavam lá nesse grupo que gerou as propostas. Portanto, quando nós temos um método volonté de tous, segundo Rousseau, o que nós temos? Basicamente é um campeonato de decibéis. Quem faz mais barulho entra mais. Quem está mais presente entra mais. Quanto mais ativismo, maior a participação no plano. E, obviamente, isso não mobilizou as pessoas que sabem e que são respeitadas e que, quando chegaram na discussão, já havia um negócio enorme construído. O que é o resultado? Equipes do Legislativo fazendo um esforço gigantesco, mas não dá para jogar fora as 2.000 metas. Ideias boas, ideias muito boas, perdida numa salada de irrelevâncias e equívocos. O que nós temos, por exemplo, a grande crise do ensino brasileiro hoje, não existe nenhuma outra maior, o ensino médio nunca teve uma crise desse porte, só tem um artigo. Quando tudo é prioritário, nada é prioritário. Então, o plano não destaca prioridades. O ensino médio e o artigo que fala da padronização dos ônibus escolares, uma proposta sonhadora, considerando que são mais de 8.000 municípios e que como é que vai obrigar o prefeito a escolher um ônibus daquela marca e daquele tamanho? É o mesmo um parágrafo que o ensino médio que está em crise. Um ponto extremamente importante perdido numa avalanche de irrelevâncias. Informatizar a escola é coisa de prefeito, doutorado para índio afeta algumas dúzias de pessoas no máximo e ocupa aquele mesmo espaço, aquele mesmo artigo que os assuntos mais importantes de todos. Então, onde é que está o destaque para as grandes crises brasileiras? Primeiro, aprende-se muito pouco, não é? O IDEB mostra, o PISA mostra, o SAEB já mostrou, o Enem mostra que aprende-se muito pouco. Os níveis de aprendizado são lamentavelmente baixos. Evasão no básico e, sobretudo, 50% de evasão no ensino médio. O médio, a matrícula encolhe ao invés de aumentar. Ela tinha que dobrar e ela encolhe. Excesso de disciplina, uma diversificação que ninguém consegue dizer coisa com coisa, mas está parado. A formação de professores tem teoria e ideologia demais e não se ensina nem como ensinar e nem os professores saem sabendo o conteúdo que eles vão ensinar. Então, essas são as grandes crises, na minha percepção, e são muito parecidas com as que saíram no grupo de 12 pessoas que eu mencionei. No técnico, nós temos uma carga horária excessiva, é o único país do mundo onde os meninos de classe mais modesta que querem fazer uma profissionalização, eles têm 1.000 horas a mais do que aqueles que vão para estudar medicina e engenharia. O como implementar é confuso. E, em alguns casos, impossível. Pede-se 90% de conclusão do superior. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo e que um dos que gasta mais com a educação superior, tem 50% de deserção no ensino superior. Como é que nós vamos conseguir 90% de conclusão? A partir de 40 anos, e é a partir de 40 anos que estão quase todos analfabetos absolutos, se revela quase impossível atrair alguém para se alfabetizar. Então, a meta de erradicar o analfabetismo absoluto é uma meta impossível. O que vai acontecer é que essas pessoas vão ficando velhas e vão desaparecendo, e aí o analfabetismo absoluto desaparece, porém
desaparece no ritmo da demografia que a gente não consegue mudar. Então, isso como meta é uma bobice. O técnico, a oferta de técnico que está crescendo, não é nem no Estado, com exceção de São Paulo, que tem a Paula Souza, e nem no federal, que é muito caro. Está crescendo no privado. Ora, se não há nenhuma política no plano de apoio ao privado, esse dobrar é impossível. Na prática, o MEC já começou a apoiar com o Pronatec, mas no plano não está. Bom, agora, penúltimo item, orçamento, eficiência e custos. Isso não entra na discussão e, a meu ver, devia entrar. Temos uns problemas complicados de saber quem manda em quem. O MEC não manda nas universidades porque as universidades são autônomas. Então, quase 100% dos professores estão em tempo integral, supostamente para fazer pesquisa, e 90% das universidades federais não fazem pesquisa de forma significativa. E o MEC não pode fazer nada. Só para dar um exemplo. Quer dizer, quando nós falamos de prioridades nacionais, as universidades não são obrigadas a prestar atenção a isso. Quando nós falamos de áreas estratégicas, nós temos uma universidade que é autônoma. O MEC não manda nos estados e não manda nos municípios, pelo menos de forma direta. Então, nós temos um problema de constitucionalidade, que é um assunto que certamente eu não conheço, mas não fica muito claro quem é que vai pagar esses 7%. E nós temos uma burocracia paralisante que impede que as coisas boas e ruins que estão no plano aconteçam. Então, há um problema sério de confusão de quem manda em quem e de implementabilidade. Finalmente, o que nós vemos lendo o plano é uma coleção de propostas que podem ser irrelevantes, podem ser irrealistas ou podem ser muito boas, mas as boas estão perdidas no meião. No ensino básico, se o diretor é escolhido pela comunidade, empresa não é comunidade? Empresa é um ser extraterrestre? Por que a empresa não participa na escolha do diretor? Eu não estou nem discutindo se devia ser a comunidade. Pois é. Então, depois, que sentido tem dobrar o tempo da escola, praticamente dobrar o custo, sem aumentar o tempo nas disciplinas essenciais como português, matemática, ciências naturais, etc. Me parece meio esquisito. Computadores, banda larga e portais, tudo indica que tem a pior relação de custo-benefício na área da educação. As pesquisas que são feitas mostram que os computadores não melhoram a educação. E os portais não são consultados pelos professores para montar a aula. Então, nós estamos botando um plano, alguma coisa a respeito da qual nós temos evidência de que não funciona. As políticas de formação de professor são todas para o setor público. Acontece que, como o setor público tem até 95% de deserção, na prática, quem está formando é o privado. E não existe nenhuma política de apoio ao setor privado. E nem que convença as universidades que são autônomas a mudar os números e a qualidade dos seus cursos de formação de professores. Propõe-se comprar ônibus. Mas e as técnicas baseadas no que se fez na Europa sempre e que se faz na Colômbia na Escola Nova, que permite a você ter pequenas escolas rurais multisseriadas com resultados melhores do que as escolas convencionais? Devemos nos lembrar que na Europa continuam, e nos Estados Unidos e no Canadá, continuam existindo escolas multisseriadas e que os resultados delas não são em nada piores. Então, nós vamos ter uma solução muito cara. O ônibus numa escola pobre dobra o custo aluno, quando nós podíamos estar fazendo uma
uma escola multisseriada inteligente com a tecnologia que existe e que já foi testada no Brasil e que está funcionando. Bom, ensino técnico e tecnólogo. Além da carga normal do médio, carga essa que já é excessiva, descontextualizada, sem aplicação, sem prática, sem referência do mundo do aluno, nós jogamos mais 1.000 horas para alunos que querem fazer o técnico, que são alunos mais modestos. Resultado, o técnico que está crescendo, ele é o pós-médio, porque é isso que dá para o menino de origem modesta fazer. Ele termina o médio como pode e aí ele entra em um ano de técnico. Isso dá para fazer. O sistema deriva autonomamente, por vida própria, para um técnico pós-médio, em que pesem as reclamações daqueles que leram o que Gramsci escreveu quando estava na cadeia. O que está acontecendo é o pós-médio. Por quê? Porque não se abriu espaço na carga do médio para botar essas 1.000 horas de tal forma que ele fique equivalente em duração. E o plano não faz previsões de financiar esse técnico pós-médio no privado, que é o que está crescendo. Como é que duplica a matrícula no médio sem o privado, já que é ele que está crescendo? Como é que se fala de formação profissional sem falar de mercado? O melhor gasto que existe é uma formação profissional alerta ao mercado. O pior gasto que existe é uma formação profissional que desemboca em alunos que não conseguem emprego porque não existe mercado porque eles aprenderam. Onde está a passarela para o técnico fazer um ano e o segundo ano já ser um tecnólogo? É uma solução muito simples. Por que não se valoriza, não se permite, sobretudo no caso das escolas técnicas, que os professores das disciplinas profissionais sejam profissionais? Exigem-se diplomas que os profissionais simplesmente não têm. E não podem ter. Quer dizer, um soldador precisa de 700 horas para aprender a soldar e aprender a se tornar instrutor de solda. Não há maneira de enfiar 700 horas em nenhuma manifestação do ensino formal. Então, ou nós temos professores que não sabem o que estão ensinando, ou nós temos uma impossibilidade legal de ter professores com experiência prática. Isso é particularmente verdade nas escolas federais. E a lei, o plano diz, deve-se aumentar os estágios. Ora, os estágios são oferecidos por uma decisão da empresa. Ou criam-se condições que tornem os estágios interessantes para as empresas, ou nada vai acontecer. Ou cria-se uma legislação que pune os estágios, e é mais ou menos o que existe, e aí não tem, os estágios são muito poucos. Tudo bem. No superior, para terminar, o privado é sufocado pela burocracia e pelo autoritarismo do MEC. Os currículos são obsoletos, rígidos e muito longe do mercado. A experiência profissional é penalizada. Um curso, um tecnólogo pertencendo, eu estou falando um caso concreto, um tecnólogo que pertence a uma universidade. Se o professor desse tecnólogo for alguém que sabe o que está ensinando, porque trabalha numa empresa e vai ensinar o que ele sabe, essa universidade terá a sua nota no MEC prejudicada, porque ele não tem mestrado e doutorado. Então, nós temos uma legislação que penaliza quem sabe. Recentemente, uma universidade substituiu 6 professores de engenharia, cada um com 35 anos de experiência, todos com consultorias, escritórios, etc., por 6 jovens doutores. Como resultado disso, instantaneamente, a nota dela no MEC aumenta.
E os alunos saem prejudicados, porque esses 6 doutores nunca construíram um galinheiro. A necessidade, quer dizer, a imposição de mestres e doutores no sistema privado se revela em colisão com os dados. E eu termino aqui mostrando os dados. Nós temos aqui a correlação entre o INAD, que é o que os alunos aprenderam, e a proporção de doutores. Então, vocês vão ver que no privado a correlação é 0. Ou seja, colocar doutor aumenta o custo e não melhora a qualidade do ensino. E, no entanto, está escrito no plano que é preciso encher os privados de doutores a um custo que torna o curso inacessível para um número muito grande de alunos. E por aqui eu fico com o meu grande otimismo com relação ao PNE. Muito obrigado.